Olá pessoal, boa noite. José Fernando para mais uma live do Instagram Sorte Lenormand. Hoje vou conversar com o cartomante Murilo Mendes. Nós vamos falar sobre cartas, sobre consultas. Vamos fazer algumas tiragens aqui para vocês. Espero que gostem. Estou esperando ele aparecer por aqui. Olá, Camila. Olá, Cigana Lara. Olá, Rubem. Podem deixar perguntas aí que nós vamos falar sobre Lenormand. Oi, Murilo. Vou ver aqui como eu convido você. Pronto, eu te convidei. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, todo mundo. Então, Murilo, chamei você aqui para a gente conversar sobre Lenormand. Acho que você sabe um pouquinho sobre o tema, né? Um pouquinho, são alguns anos, alguns pouquinhos, 12 anos aí na caminhada. 12 anos já de Lenormand? 12 anos, comecei em 2008. 13 anos vai fazer, né, na verdade. E desde então tô... Na verdade, o Lenormand começou um pouquinho depois, eu comecei com tarô. Né? Isso que eu ia perguntar. Isso, eu Você comecei... começou com tarô primeiro, né? Exato, em 2008, comecei com um tarô feito à mão, que eu mesmo fiz. E meu interesse, a princípio, eu nem conhecia, não sabia o que era Lenormand, não conhecia baralho cigano, né? E até o meu começo com baralho cigano foi bem curioso, porque eu até então estudava tarô, tinha baralhos de tarô, e uma vez eu comprei um baralho de tarô que veio faltando uma carta numa loja. Então eu voltei nessa loja para trocar e não tinha mais, só tinha, esse era o último baralho, e ali ele só tinha mais alguns baralhos ciganos. E eu não conhecia, falei, achei bonito, vou levar. Né? E comprei aquele baralho e desde então me apaixonei pelo baralho e o tarô ficou um pouquinho... Lenormand, no caso. com o Lenormand, e desde então eu passei a estudar só o Lenormand e trabalhar com o Lenormand. Você acha que o Lenormand aqui no Brasil é mais famoso, mais usado que o tarô? Olha, pelo que a gente vê por aí, né, nesse mundo da cartomancia, eu acredito que, assim, ele é bastante usado, né? Eu trabalho com... Quando a gente estuda o Lenormand, a gente entende que existem principalmente duas escolas, né, que a gente chama, que é a escola europeia e a escola brasileira, né? A escola brasileira que faz associações com os orixás, com entidades, né? Até existem muitos baralhos aí que tem essa associação, né? Alguns baralhos com representações de orixás. Então, e acaba envolvendo muito, né, as religiões como Umbanda, né, acabam utilizando muito também o baralho cigano, né, muito mais do que o tarô, pelo que eu vejo por aí. Então, eu acredito que sim, o baralho cigano é bastante difundido aqui no Brasil, né? Até mais, na minha experiência, pelo menos pelo que eu vejo, né, o uso mais do baralho cigano do que do tarô. Eu acho que o tarô, eu considero que o baralho cigano no Brasil seja mais usado, mas eu acho que o tarô está mais não, está mais inserido na cultura popular que o Sim. baralho cigano. Mas por quê? Porque quando a gente vai ver um filme, a gente sempre vê a carta da morte, né? Quando você perguntar para uma pessoa que não conhece cartomancia, ela já fala é tarô? Sim. Daí ela sempre tem a carta da morte, tem a carta do pendurado. Então são cartas bem emblemáticas, né? É bem isso. Lenormand, eu vejo as pessoas falando baralho cigano, mas Uhum. sempre quando eu vou conversar de alguma coisa de cartomancia, o pessoal, você joga tarô? Então eu acho que o nome tarô e as figuras do tarô estão mais na nossa cultura popular do que o baralho cigano. É bem isso, né? Essa visão, digamos, de quem é leigo, né? Para quem tá de fora, tudo é tarô, né? Todo tipo É verdade. de carta acaba entrando como tarô, justamente pelo que você falou, né? É muito mais... O nome tarô, né? É muito mais difundido do que, né, baralho cigano, Lenormand, enfim, outros tipos de oráculo, né?
Então, como um todo. Falando de oráculos de cartas, né, que temos o Tarô e o Lenormand, também temos o Keeper, né? Keeper que fala? Acho que é Keeper. E a Sibila. Então, esses dias atrás, eu fui comentar sobre Sibila e tinha gente do próprio meio oracular que nunca tinha ouvido falar em Sibila. Então, oráculos de cartas nem sempre é baralho cigano ou Lenormand. Né? Temos aí duas. Keeper e Sibila são bem tradicionais, tem 200 anos também. São todos, né, baralhos de conversação e vai muito do gosto pessoal, né? Cada um se adapta melhor com um tipo de oráculo, mas realmente existe uma diversidade. Existem tarôs, próprios baralhos né, que chamam de oráculos, né? Oráculo dos anjos, oráculos dos animais, então tem uma diversidade, né, de baralhos. Mas realmente, né, isso vai muito do gosto pessoal de cada um. Mas existe uma infinidade, assim como não só de baralhos, outros tipos de oráculo, como runas, búzios, enfim, né, uma diversidade aí afora. Sim. Nesses 12 anos, você atende com Lenormand e Tarô, ou você começou a estudar há 12 anos e atende há menos tempo? Não, então, eu comecei com o tarô, até então só estudando, não fazia atendimentos, jogava de vez em quando para amigos, para família. Eu comecei mesmo os meus atendimentos quando eu comecei, digamos, profissionalmente, né, cobrando pelos atendimentos, eu já comecei com o Lenormand, né, com o baralho cigano. Até então eu também seguia, né, já que a gente falou dessas escolas, né, europeia, brasileira, eu comecei seguindo a escola brasileira, né, porque aqui no Brasil a gente ainda tem pouco conteúdo, agora mais, na verdade, mas até um tempo atrás, ainda muito pouco conteúdo sobre escola europeia, método de distância, né? Então, o que a gente sempre via por aí eram conteúdos da escola brasileira, né? Então, eu comecei seguindo a escola brasileira, utilizando esse método de leitura, até que um dia eu conheci a escola alemã, decidi, né, me atraiu mais do que o estilo brasileiro de leitura, e eu comecei a estudar, né, a escola europeia. Mas desde que eu comecei atendimentos, né, cobrando por eles, eu utilizo o Lenormand. De vez em quando, eu uso o tarot também mais como de uma forma mais para conselhos, tirar, né, uma mensagem ali para a pessoa, mas para trabalho mesmo, para fazer a leitura, sempre utilizei o Lenormand. Por que você prefere hoje o Lenormand para o feijão com arroz? Então. Porque você começou pelo tarô, né? Isso já falou aqui pra gente. Exato. Então vamos lá. Isso também acho que vai muito, né, de oraculista para oraculista, né, de cartomante para cartomante, né, de você se adaptar com aquele oráculo. Né? Se você está usando ele como uma ferramenta de trabalho e como uma ferramenta de conversação, né, então aquele baralho precisa conversar com você, certo? Então, de partida, você se identificar com aquelas cartas, com aquele instrumento que você está usando, e, né, ele precisa conversar com você para que você converse com o seu consulente, né? Então eu comecei com tarô, sempre gostei, até pelo que a gente falou, né, pelo tarô ser mais difundido, e eu também não conhecia realmente o baralho cigano, então comecei com o tarô. E o tarô tem muito, né, toda a literatura, enfim, livros a respeito do tarô, conteúdo sobre o tarô, tem muito essa visão mais terapêutica, né, a respeito do baralho, onde a gente usa as cartas para entender mais, vamos dizer, o ser humano, entender aquele momento da pessoa, e ali a gente vai tirando conselhos daquelas cartas, né? Então ele tem essa visão mais, vamos dizer, mais voltada pro terapêutico. Tá? Claro que é possível, né, fazer previsões, usar ele como uma ferramenta de previsão, assim como qualquer outro oráculo. Né? Tanto que, quando eu comecei na cartomancia, então eu mudei do tarô para o baralho cigano, porque, né, o baralho cigano tem essa fama de ser o baralho fofoqueiro, né, que hoje em dia não gosto muito desse termo, porque acaba trazendo uma superficialidade para o baralho. Né? Tanto que dentro do próprio meio, né, de oraculistas e cartomantes, ainda tem um pouco dessa visão de que o tarô é mais, como eu falei, né, mais terapêutico, o baralho cigano já é mais direto ao ponto. Realmente, o baralho cigano é mais direto ao ponto, e acho que a princípio realmente foi isso que me fez, vamos dizer, gostar mais do baralho cigano. Né? Quando a gente começa a estudar,
né, pega lá o livretinho que vem com os baralhos, começa a ler, você, né, tal carta é isso, aí o cavaleiro é uma notícia. Então, é algo muito mais, né, ali no certeiro, né, muito mais direto ao ponto. E a princípio foi isso que me fez gostar mais do baralho cigano. E daí, com o tempo, claro, a gente vai estudando, vai, né, se aperfeiçoando. E hoje, claro, eu entendo que o baralho cigano é, sim, tão profundo quanto o tarô, né? Tanto que eu sempre deixo claro que nas minhas consultas não é simplesmente uma consulta preditiva, né, onde você vai chegar e eu vou abrir o jogo e falar vai acontecer isso na sua vida e te entregar um monte de acontecimentos, né, para que você lide com eles, né, sem te dar um norte para que você lide com esses acontecimentos. Então hoje eu também trabalho com o baralho cigano, né, com o Lenormand, dessa forma mais terapêutica, né, mostrando ali para o consulente caminhos e tendências que se desenham para a sua vida, né, e como ele pode lidar com aquelas situações ou o que está gerando aquela situação, crenças, pensamentos, atitudes, padrões que se criam que levam a determinada situação, certo? Mas, a princípio, realmente, o que me fez, né, me interessar pelo baralho cigano, a princípio, foi essa questão dele realmente ser mais direto ao ponto, né? Então, eu comecei dessa forma e com o tempo a gente vai evoluindo e mudando algumas visões que a gente tem, né? E Murilo, nessa sua jornada, aposto que você já passou alguns bocados, assim, curiosos, assim, quando atendendo alguém, né? Qual tipo de pergunta que você não responde? A pessoa pergunta, você fala, não, isso eu não respondo. Olha, na verdade, assim, realmente tem, né, tem algumas histórias bem curiosas. Na verdade, nesse tempo todo, até que se for ver, eu não tenho tantos acontecimentos assim estranhos, vamos dizer, né, ou tão curiosos. Mas, assim, assuntos que eu não abordo, por exemplo, eu geralmente costumo abordar todo tipo de assunto, né? Já que o baralho fala de todo tipo de assunto, né? É possível fazer qualquer tipo de leitura, mas assuntos principalmente relacionados à saúde, né? Porque a gente sabe que cartomante não pode dar diagnóstico, não pode fazer, né? Dar nenhum tipo de quadro clínico para a pessoa, certo? Né? Quando a gente estuda as cartas, a gente sabe que as cartas vão se referir à saúde, né? Existem cartas que falam especificamente de saúde, mas a gente não pode diagnosticar uma pessoa, né, seja qual for o problema dela, seja, né, se ela está com algum problema ou se ainda terá algum problema, não podemos falar sobre, porque isso é papel de um médico, certo? Então, assim, o tema mais, que ainda é um tema muito polêmico, né, dentro do meio, claro que existem pessoas que ensinam sobre, como eu falei, as cartas falam sim sobre saúde, mas eu tento sempre olhar para essa área assim, alertando a pessoa, ó, né, procura um médico, talvez tenha alguma coisa aqui que precisa um pouco mais de atenção em relação à saúde, mas jamais fazer uma leitura, né, diagnosticando qualquer tipo de situação. Então, assim, o único tema que eu realmente não respondo, que eu não falo, não abordo, né, vamos dizer, a fundo dentro de uma consulta é a questão de saúde. Fora isso, não vejo problema em relação a, por exemplo, alguns tabus, né, como traição, morte, por exemplo, né, que são assuntos que geralmente são polêmicos. Assim, claro, a gente sempre tem que lembrar que estamos tratando de vidas, certo? Né, o consulente na tua frente é uma pessoa de carne e osso, tem sentimentos, tem emoções. Então, geralmente ele vai chegar um pouco fragilizado na tua consulta, né? Porque ninguém procura um cartomante porque tá ali, né? A vida tá boa. Né? Geralmente a pessoa vai chegar angustiada com algum problema, algo por menor que seja, está ali angustiando aquela pessoa. Né? Então, dependendo da forma como você passa algumas informações, aquilo pode desestabilizar ainda mais uma pessoa, certo? Tem uma pergunta, só te cortando rapidinho, que eu acho bastante polêmica, porque a pessoa não está perguntando dela, e sim do outro, que é, ele é gay? Já perguntaram isso para você? Nunca, eu já vi aí pelos grupos de cartomancia do Facebook, etc., já vi bastante disso. Nunca me aconteceu,
tá? Já Uhum. aconteceram casos, sim, em leituras, claro que não vou citar nome, não vou citar nada, né, para não expor ninguém. Mas já aconteceram, sim, em consultas de aparecer no jogo, né? Porque, assim, quando a gente faz uma leitura e a gente tem uma informação, né, principalmente com o Lenormand, a gente precisa validar aquela informação, certo? Não é porque saiu ali uma cobra que tem uma traição, por exemplo, né, na vida afetiva. Então eu sempre busco, se eu vi uma informação que seja, né, meio assim, vamos dizer, controversa, eu sempre vou buscar indícios que colaborem com aquela informação e que confirmem aquilo, certo? Aí é o primeiro ponto. Então, às vezes já aconteceu em jogos de aparecer situações como essa. A Mariazinha ali está interessada pelo João, mas o João está interessado pelo Maurício, entendeu? Uhum. Então, assim, a pessoa nunca chegou a perguntar, fulano é gay, né? Mas já aconteceu de aparecer em leitura essa conexão, entendeu? Um interessado pelo outro e o outro interessado por alguém do mesmo sexo, né? E ali, claro. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui pro pessoal que está nos assistindo. Quais cartas, gente, vocês identificam homossexualidade? Pode deixar aqui para a gente conversar. Mas desculpa, pode continuar. Né? Então, aí que tá, por exemplo, eu não tenho. Se você me perguntar qual carta para você representa alguém homossexual, né? Uhum. Da forma que eu trabalho, a gente utiliza a carta do cavaleiro, certo? A carta número 1, representando um parceiro, né, homossexual de outro homem. Então a gente tem a carta número 28 do homem, né, normal, e a carta número 1 vai representar, né, o seu companheiro. Mas aí ele já tem um companheiro, isso tudo é bem estabelecido. Ele quer marcar essa pessoa no jogo para saber sobre a vida afetiva. Nós vamos marcar na carta do cavaleiro, certo? Mas você chegar e perguntar qual carta para você representa uma pessoa gay, né? Vou perguntar, fulano de tal é gay? Não tem uma carta dentro das 36 que me fale essa pessoa, né? Que fale da sexualidade da pessoa nesse aspecto, entendeu? Então, por isso que dentro da mesa real, tá? Que é o método com que eu trabalho, que é um método amplo, que a gente tem uma infinidade de informações, a mesa real me dá, vamos dizer, ferramentas para que eu investigue uma situação como essa, para que eu faça algumas conexões, para que eu veja ligações entre pessoas e dali, né, daquela constelação de cartas, esse contexto se monta, né, Joãozinho está interessado pelo Maurício, tá? Mas não tem uma carta em específico que me fale né, de um homem gay ou de uma mulher gay. Tem algumas cartas, por exemplo, que usam, já que a gente está falando de homossexualidade, tem algumas cartas, por exemplo, eu vi o Alexandre Lepetier falando que tem algumas escolas que usam a carta do cão para representar um homem homossexual e a carta da cobra para representar a mulher homossexual. E ele faz algumas críticas a respeito, e eu nem tinha pensado nessa situação do que ele falou. Ele falou assim, quando você coloca um homossexual como a cobra ou o cão, você está animalizando aquela relação. E eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Você está tirando a humanidade da pessoa e colocando ali dentro de um animal. A Simone falou que a cobra pode estar ligada à homossexualidade. Também, isso é verdade. Eu já vi várias escolas que a cobra fala Sim, aí sobre a homossexualidade. Né? Aí falando por mim, da forma como eu trabalho, como eu aprendi dentro do método que eu utilizo. Realmente a cobra vai trazer, né, assim como o cavaleiro representa o parceiro de um homem, a mulher representa a parceira de outra mulher, certo? Né? Pela escola tradicional, pelo método alemão, tá? Já me aconteceu também em consultas de atender uma cliente que era homossexual, e aí a gente marcou a companheira dela na carta da cobra. E ela ficou totalmente... Ela achou aquilo um absurdo, né? Do porquê a parceira está na carta da cobra. Porque as pessoas têm essa visão de que, né, a cobra está associada à traição, a coisas ruins, né? A coisas proibido, né? Até mesmo essa questão animalesca, como você disse. Mas a gente tem que entender que a cobra... Deixa eu até achar a cobra aqui. Aqui, carta da cobra. A cobra nada mais é do que a nossa rainha de paus, certo? A rainha mais velha do baralho. Então, por que a gente vai utilizar a carta da cobra representando
a parceira, né, homossexual da consulente. Porque essa rainha de paus, a rainha mais velha, ela tem todos os atributos que a gente não encontra nas outras rainhas, certo? Todos os atributos das outras rainhas estão contidos na cobra, mas nem tudo que tem na cobra ou em outras rainhas a gente consegue encontrar nas demais, né, nas outras 3 rainhas no caso, certo? Uhum. Temos 4 naipes. O naipe de paus, a rainha mais velha, que é a rainha de paus. Né? Não, essa associação não é feita porque é a cobra, porque é o símbolo do pecado, da traição. Não tem nada disso. Né? Até eu expliquei tudo isso para a consulente nessa consulta em questão, né? E ela entendeu esse ponto de vista. Né? Então, assim como a gente usa o cavaleiro, porque a gente sabe que dentro das 36 cartas, a gente tem algumas cartas que representam pessoas, certo? Como o cavaleiro, o cão, né, as figuras de animais dentro do baralho e as figuras da corte, certo? A gente tem uma grande quantidade de pessoas representadas dentro do baralho, certo? Porque na nossa vida a gente é sempre rodeado de muitas pessoas, então isso se reflete também no baralho, certo? E assim como a cobra, onde a gente encontra todas as características das outras rainhas na cobra, todas as características dos outros homens do baralho a gente encontra na carta do cavaleiro, certo? E por isso, me fugiu a palavra, né, foi estabelecido, então, que a carta do cavaleiro representaria o parceiro homossexual, por convenção. Lembrei a palavra. Então, por convenção, a gente utiliza a carta do cavaleiro como representando o parceiro homossexual. E aí, não, na minha visão, pelo menos, não é uma questão de animalizar uma situação, né, de trazer para um instinto mais animal. É apenas uma questão, porque a cobra, além de tudo que ela representa, ela não deixa de ser uma rainha. Ela não deixa de representar uma mulher. Entendeu? Uhum. Então, por isso a gente usa por convenção essas 2 cartas, mas não tem uma carta que fale. Não é porque é a cobra que vai ser uma mulher homossexual. A cobra pode trazer qualquer outra mulher na sua vida, entendeu? Seja homossexual ou não. Assim como o cavaleiro vai representar um homem e não um homem homossexual. Um homem, ele pode ser homossexual ou não, e ali dentro do jogo o contexto vai te dizer isso, entendeu? Murilo, nessa sua jornada, você teve algum feedback que te chocou, assim, que você fez aquela interpretação e bateu certinho, a pessoa entrou em contato, ou na sua vida particular mesmo, que você leu para você mesmo, que te marcou? Então, já tive alguns sim. Pessoal não, porque assim, nesses anos todos, se eu joguei para mim, acho que 3, 4 vezes foi muito. Tá? Deu então, essa questão de jogar pra gente mesmo, vamos conversar daqui a pouquinho, já que você levantou essa questão. Então, tá. Nunca, pra mim, não. Mas sim, né, já tive feedbacks muito positivos, graças a Deus. Já tive também feedbacks negativos, porque, claro, a gente é humano, não é porque eu jogo cartas que eu sempre vou acertar. Não é porque eu tenho 30, 40, 50 anos de experiência que eu não estou suscetível a erros. Entendeu? Aí a gente entra numa outra questão também de uma leitura, de você acertar uma leitura ou errar uma leitura. Né? Eu sempre digo, né, são vários fatores que podem fazer com que você erre uma leitura, entendeu? Ou simplesmente você errou, fez uma má interpretação do jogo e aquilo realmente não aconteceu, ou outros fatores. Mas sim, já tive feedbacks muito positivos, inclusive, né, na sua maioria, mas também já tive poucos, mas sim feedbacks de essa situação não aconteceu da forma como, né, estava ali que você disse que aconteceria, né? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que já aconteceu e com certeza vai acontecer mais vezes e não só comigo, mas com muitas pessoas também isso vai acontecer porque a gente está aqui, né, como eu sempre digo, fazer uma leitura de cartas é contar uma história, né, contar a vida do consulente para ele mesmo. Cada um tem uma forma de contar histórias, né? Ou você é um bom contador de histórias, ou você vai aprimorando isso. Mas cada um sempre vai contar uma mesma história de várias formas, né? Então, nesse ponto, você pode acabar em alguma parte da história ali não indo muito de acordo e acontece, faz parte, entendeu? Mas já tive sim muitos feedbacks, inclusive de
questões mais tensas, por exemplo, como traição, como morte, certo? Já tive um caso bem curioso que há muito tempo, lá no começo, acho que faz uns 4 anos mais ou menos que eu jogava, né? E eu joguei para uma amiga, certo? E ali ela queria saber sobre relacionamento e tudo mais, e no jogo apontava ali, né, uma infidelidade, certo? Vinda do companheiro dela. Que ela, na verdade, já estava desconfiada, né? E ali a gente conversou e tudo mais, fizemos toda a leitura, e um belo dia o companheiro dela viu essa conversa nossa, né, a respeito da consulta e tudo mais, e porque queria a todo custo vir atrás de mim e me bater, certo? Porque eu tinha falado que ele estava traindo ela, e realmente não deu, acho que 10 dias ela descobriu toda a traição, enfim, foi o maior bafafá, mas assim, também já por causa de consultas quase apanhei, né? Então acontece muitas situações inusitadas aí nesse meio. Eu tenho uma história bem, bem interessante, para não falar trágica, com a questão de cartomancia, mas que não me envolve diretamente, sim envolve minha família. Uhum. Isso quando eu tinha, sei lá, tinha 6 anos de idade, uns 6 anos de idade. Acho que eu nunca contei isso para ninguém, vou contar agora, porque eu fiquei sabendo dessa história em dezembro, quando meus irmãos e minha família, a gente se reuniu para o fim de ano. Uhum. Em 1992, meu avô desapareceu. Meu avô foi assassinado, pai da minha mãe. Ele brigou com uma tia minha, que ela era vizinha dele, por besteira, acho que por cortar grama, uma coisa bem besta, e minha avó morreu primeiro que ele, e ele foi no cemitério visitar o túmulo da minha avó e nunca mais voltou para casa. Daí ele ficou desaparecido durante 3 dias, e minha mãe tinha uma amiga chamada Claudiane, e que ela era mãe de santo e jogava tarô. Uhum. E ela pediu pro meu irmão mais velho, Ricardo, ele já tinha lá seus 25 anos, ir lá na Claudiane jogar o tarô para perguntar onde estava meu avô. Daí a Claudiane embaralhou as cartas, pediu para ela tirar, falando para ele pensar no meu avô, e saiu a carta da morte. Uhum. Na hora. Daí ele falou assim: quantas cartas que representam morte? Quantas cartas nesse tarô tem aqui a figura da morte? Ela falou assim: só uma. Daí ele falou assim: então não preciso mais saber de nada, não. E foi embora. Quando ele chegou lá na casa da minha mãe, falou que brigou com a minha mãe, falando que isso era uma besteira, que não tinha dado nada e tal. Daí minha mãe tentou acender uma vela de 7 dias pro meu avô, e a vela apagava. Uhum. Acendia e a vela apagava. Daí ela falou que tinha certeza que ele já estava morto. Depois de uns 2 dias, a gente encontrou ele todo esfaqueado na beira de um rio. E daí, assim, isso foi no interior de São Paulo, uma cidade chamada Itu. A gente nunca soube o que realmente aconteceu. Mas essa história do tarô foi assim, me chocou, assim, foi direto. Perguntou do meu avô e saiu a carta da morte. Eu até questionei meu irmão, falei assim: você podia perguntar tantas outras coisas, onde ele estava, quem foi, o que aconteceu. Daí ele falou que nem teve cabeça para isso, né? Só viu a carta da morte, que queria saber se estava vivo ou não, pegou e foi embora. E tem alguma coisa meio assim, dramática aí para contar pra gente? Acontece, né? Às vezes você abre um jogo, tem coisas que estão ali muito, enfim, nítidas. Teve uma também, mais ou menos, né, tratando desse assunto. Entramos num assunto meio mórbido, mas faz parte. Também relacionada à morte, também atendi uma pessoa. Na verdade, o foco dela também, geralmente, né, 90% vamos dizer que é afetivo as questões. Também, né, uma consulta indo mais para afetivo, ela queria saber do relacionamento dela, eles estavam terminados na época, ela queria saber se ele voltaria e tudo. A gente fez o jogo, né, fiz toda a leitura, e dentro do jogo mostrava ali que eles voltariam, mas que tinha o tempo juntos deles não era muito longo. E eu lembro até hoje que eu falei para ela assim, ela era uma amiga minha, então né, a gente tinha mais intimidade, eu podia falar as coisas para ela mais abertamente, né? Coisas que
Claro, eu não faria com uma outra pessoa, mas e ela também era bem porra louca, então a gente falava besteira e fazia a consulta ali e conversando normal. E eu falei, olha, tá aqui e tudo mais, mas assim, falei bem assim, a morte está rondando ele. É isso. Acabou aí. Falei, vocês e tudo mais, mas assim, ele precisa ficar esperto, ele era jovem, né, tudo mais. Então assim, mas a morte está rondando ele. Beleza, fizemos a consulta, depois até morreu o assunto, mesmo depois da consulta a gente não tocou mais nesse assunto, e tudo bem, o importante para ela é que ele voltaria, era né, o que ela queria saber, né? Então eu foquei nisso, mas ali estava tão gritante aquela situação, que eu falei, ó, tá aqui. E isso deu, acho que 3, 4 dias mais ou menos. Ela me mandou uma foto, até foi, enfim, ele foi assassinado também, saiu notícia no jornal e tudo. Ela me mandou, né? Não falou nada, só pegou e me mandou a foto no WhatsApp, né? Dele, e ali também, né? Se confirmou, e realmente estava tão gritando aquilo que não, sabe, não tinha. E até por ser uma amiga, enfim, a gente conversava sobre tudo, como eu falei, né? Não existiam segredos ali. Então eu falei para ela e realmente eles voltaram no dia seguinte da consulta. Tinha sido briga besta, né? Voltaram e deu, acho que mais 3 dias, ele foi assassinado. E realmente a morte estava rondando ele. A Simone Peixe está participando aqui. Ela falou assim que é super difícil não poder falar quando sai uma traição bem explícita no jogo. É porque nem sempre a pessoa tá preparada para ouvir traição, e tem gente que fica sabendo de traição e faz um escândalo com o parceiro e no outro dia tá normal, né? Aí que tá. É um assunto bem polêmico, né, para se tratar. E assim, por mais digamos, a pessoa chegou, por exemplo, na minha consulta e falou, eu quero saber sobre trabalho. Eu sempre abro um jogo geral, certo? Dentro daquele geral a gente tem, dentro da mesa real, né? Quem conhece a mesa real sabe que a gente tem todos os aspectos da vida. Amor, trabalho, dinheiro, saúde, finanças, enfim, tudo. Então, eu abro aquele geral e vou focar no que a pessoa quer. Se ela me fala assim, eu quero focar nisso, então eu foco nisso. Se ela me fala, eu quero uma geral, então a gente faz uma geral. Né? Mas já teve casos, sim, de abrir a mesa, a pessoa querer focar no profissional, mesmo o foco dela sendo profissional, por eu abrir um jogo geral, eu sempre marco o companheiro, a companheira, se a pessoa tiver, e mostrava-se ali no campo afetivo que alguma coisa estava errada. E claro que nesse ponto também, eu sempre digo e repito, a gente tem que buscar confirmações, né? Então, num momento ali do jogo, em alguma combinação, alguma constelação, você viu algo estranho, busca informações que corroborem com aquilo, certo? Que confirmem aquela informação. Então, ali tinha vários pontos ali que realmente confirmavam, né, que algo estava estranho ali no relacionamento, mas não era o foco dela, entendeu? Ela não veio ali para saber de relacionamento. Então, se ela não queria saber, realmente é porque não era o foco dela, não era importante ela saber disso ou não naquele momento. Então, eu fiz a leitura sobre o trabalho, respondi todas as dúvidas dela, e beleza, tudo certo, adorou a consulta, e dali não sei o que aconteceu na vida afetiva, certo? Mas, né, a gente olhando o trabalho, claro que a gente olha o jogo todo, e vai vendo, né, o que, mesmo que por cima ali no primeiro momento, vendo o que mostra, né? Então, mostrava ali que tinha algo errado, mas não era o foco dela. Então, não tinha por que eu falar, entendeu? Né, trazer essa informação, jogar essa bomba para a pessoa, se não era aquilo que ela queria saber, certo? Agora, se a pessoa chega e fala, pode me falar tudo, eu quero saber se tem, se não tem, é outra história. A pessoa está ali aberta àquilo. Mesmo que, e também dentro do jogo a gente tem técnicas para entender como a pessoa está naquele momento, como ela vai reagir àquela consulta, certo? Para você saber também como você passa informações para ela, né, naquele momento da consulta. Então, se ela quer saber daquilo, beleza, né? Ela me deu a liberdade para eu falar absolutamente tudo que eu estou vendo no jogo. Então, se saiu traição, a gente vai falar de traição. Se saiu qualquer outra situação, a gente vai falar de tudo que está ali dentro do jogo. Lembrando sempre com responsabilidade, porque você está lidando com uma vida do outro lado,
e com confirmações. Não é porque me saiu a carta da cobra que eu vou falar que a pessoa está sendo traída. Uhum. Até porque, geralmente... Opa. Oráculo Estrela de Davi falou que as pessoas não têm maturidade. Algumas pessoas não têm maturidade para escutar certas mensagens. Eu sou uma delas, eu já consultei com o Murilo e eu falo, não quero saber nada de ruim. E eu quero, não quero saber coisa boa. E a Cíntia, ela falou que já consultou com. Ela falou que uma cartomante disse para ela que nem sempre que o jogo fala acontece. E é verdade, não é? Sim, por isso que eu sempre falo, o jogo traz tendências. É como você ouvir a previsão do tempo no jornal. É uma previsão do tempo, certo? Mas às vezes fala que vai chover rios e abre o maior sol, entendeu? Por quê? Uhum. No momento que foi feita aquela previsão, tudo indicava como tendência que choveria, certo? No baralho é a mesma coisa. Por isso que no baralho a gente tem uma visão do agora, certo? Do presente. E dentro... né, a nossa vida acontece no agora, né? A gente começou a live, já está no passado, né? Então a gente está fazendo ela no momento e ainda ela terá um futuro, que a gente vai conversando e não sabe o que ainda virá, certo? Mas tudo está acontecendo no agora. Então, o jogo ele reflete o agora e a partir desse agora essas tendências vão se desenhando, certo? Então eu falo ali, ó, por exemplo, tem uma tendência aqui de um acidente, certo? Daí a pessoa fala, sábado eu vou numa festa, vou beber todas e vou dirigir. Qual que é a probabilidade de acontecer uma besteira? Todas, certo? Então, a tendência que mostra de um acidente, ela tá ali colaborando com essa tendência, né? Mas eu falo, ó, tem aqui, né, a possibilidade de um acidente de carro. Então, cuidado com isso, isso, isso. Então, a pessoa vai se cuidar mais, vai, né, tomar alguns cuidados que vão fazer com que aquilo seja evitado, né? Então, naquele momento, da forma como estava a situação, a tendência era uma, mas nada impede da pessoa sair da consulta, mudar todo aquele contexto e ali você muda a direção, né? Então aí entra até no que a gente falou lá atrás, que também é uma das situações que fazem com que você mude, né, o que estava previsto em uma consulta, né? Então, você falou uma coisa lá atrás e lá na frente mudou totalmente o rumo por conta disso, entendeu? Por isso que na minha consulta eu não gosto de fazer simplesmente essas consultas preditivas, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Eu falo para a pessoa, ó, tem esse caminho e esse caminho, entendeu? Então, ela tem o livre-arbítrio dela e escolher qual caminho ela vai seguir, né? Claro que tem tendências que são super predominantes ali, que você vê que está muito, muito manifesto na vida da pessoa e que é praticamente impossível de se mudar. Mas na maioria das vezes, sim, toda a situação é possível de ser alterada, né? Eu, Murilo, particularmente, não acredito em um futuro totalmente desenhado, né? Pré-estabelecido, é aquilo estático e pronto. Você só vai, né? Porque senão não faria sentido a gente estar aqui, né? Então a gente vai construindo o nosso caminho e, claro, alterando situações o tempo todo, né? Tudo na vida são escolhas. Então, se eu escolhi tomar água, eu deixei de tomar refrigerante, certo? A gente sempre tem mais de uma opção e a vida a todo momento nos coloca diante de escolhas. Tudo na vida são escolhas, certo? E são essas escolhas que vão determinando aí quais dessas tendências realmente se manifestam e quais se perdem aí no meio do caminho. Murilo, você falou que não gosta de tirar cartas para você, por quê? Não gosto, tenho medo. Como você Medo? falou, né? Não gosta de saber de coisas ruins. Eu, assim, todos esses anos, como eu falei, se foram 4 vezes que eu tirei para mim, foram muitas. E vezes que eu fui consultar um cartomante também, dá para contar nos dedos de uma mão. Em todos esses. Porque eu tenho medo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então eu também não. Eu tenho morro de medo de chegar lá. Porque assim, eu conheço a forma como eu trabalho, conheço a forma como o Joãozinho trabalha. Entendeu? Então, ele tá ali, se ele trabalha de uma forma que a pessoa chega e ele fala tudo de ruim, de bom que tá ali, entendeu? Então, se eu chegar ali e ele me falar um monte de coisa da ruim, eu também não sei como vou lidar com aquilo. Então, eu prefiro ficar na minha e deixar as coisas rolarem como elas têm que acontecer. A não ser que seja um assunto muito, 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 muito relevante, aí sim eu dou
uma olhada, mas também, mais nesse aspecto, como eu posso lidar com isso nesse momento, e não necessariamente o que vai acontecer nessa situação, entendeu? Mas realmente, acho que não consulto por medo de ouvir coisa ruim. Recebi um inbox de ontem para hoje de uma pergunta que eu achei bem interessante, não, claro que eu não vou expor a pessoa, que é a história era a seguinte. Ela tem um baralho, e nesse baralho ela sempre é acostumada a perguntar sobre um assunto X. Daí ela foi começar a perguntar outros assuntos nesse baralho e ela falava que o baralho só respondia a questão sobre aquele assunto X. Ela perguntou se isso funciona, por que acontecia. Eu falei que não, falei assim que o baralho é um ser inanimado, Exato. que baralho não ia pegar vício de uma pergunta que ele estava respondendo o que ela estava perguntando. O que você acha disso? Você acha que é isso mesmo? Exatamente, concordo plenamente. Baralho não é inanimado, como você disse, não tem personalidade e não tem vida, certo? Baralho é um pedaço de papel impresso, você rasga, você molhou e estragou, certo? Não tem vida, você não está conversando com uma divindade, com um ser ali superior, certo? Então, assim, também não acredito nessa questão de que o baralho viciou e só responde aquilo, certo? A pessoa, às vezes, está tão acostumada a perguntar aquilo e olhar para aquelas cartas daquela forma que ela não está sabendo interpretar o jogo de uma outra forma. Até porque aí a gente entra no outro assunto que é super importante, que é sempre o contexto na hora da leitura. Então, às vezes, ela acabou sempre perguntando sobre amor, 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 amor. Então, ali daí ela perguntou sobre trabalho, mas saiu a carta do coração. E as pessoas não conseguem daí ver a carta do coração num outro contexto que não seja o afetivo. Então aí é uma questão de saber interpretar as cartas e contextualizar aquelas cartas de acordo com o que você quer saber. O peixe fala do dinheiro, mas se eu estou falando de vida afetiva, não tenho porque não faz sentido eu ler o peixe como dinheiro, entendeu? Se eu estou falando de trabalho, não faz sentido eu ler o coração como amor. Então, isso vai muito do contexto e realmente não acredito nessa questão de que o baralho responde o que ele quer. Não, o baralho responde aquilo que você perguntar. Vai de você, do teu conhecimento sobre aquelas cartas, em saber interpretar aquela situação. Uma vez, agora eu lembrei dessa história. Não tem aqueles grupos de Facebook? Eu não sei, faz tanto tempo que eu não entro no Facebook. Não sei nem se esses grupos ainda são movimentados. Daí tinha umas brincadeiras em grupos de cartomancia que era mais ou menos assim, deixa eu ver se eu lembro. Uma pessoa tirava uma carta para uma pessoa e ela comentava, vamos tirar uma carta para o Murilo. Daí marcava o Murilo e tirava uma carta. Daí você que foi marcado tinha que tirar uma carta e marcar uma pessoa, como fosse uma pirâmide, uma corrente, né? Daí eu vi, eu não queria rir, mas tudo bem. Uma mulher marcou uma pessoa X, e essa pessoa X que ia dar continuidade na corrente. E essa pessoa X falou que ela comentou lá, gente, eu tô tentando tirar o baralho para outra pessoa, mas o baralho não para de falar comigo, né? Depois de 3 horas, ela comentou de novo que o baralho não parava de dar mensagem para ela. Ou seja, o baralho falou com ela 3 horas. Ela tentava tirar uma carta, que era só uma carta corrente. E durante 3 horas, o baralho não parava de falar com ela, né? Ou essa pessoa tá mentindo e não queria tirar a carta, Sim. ou essa pessoa é uma alienada. Não tem um meio termo nisso daí. Como que um baralho vai ficar falando com ela 3 horas e haja assunto? Sim, pois é. Ainda mais na situação que era só tirar uma carta sem necessariamente fazer nenhuma pergunta, enfim, nada nesse aspecto. Mas acontece, a gente vê muito por aí, principalmente nesses grupos de Facebook, que ainda existem muitos, e são bem movimentados ainda. Eu participo de alguns e realmente a gente vê cada coisa que dá vontade de chorar. Claro que, como eu falei, cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de lidar com as cartas e a gente precisa também respeitar a forma de cada um trabalhar, mas existem, assim como em várias áreas da vida aí, na nossa vida existem situações que acabam passando um pouco dos limites, mas a gente vê realmente muita
É bem isso, acaba se tornando uma alienação, né? A pessoa tá ali, ela criou um mundo ali na cabeça dela e ela vive aquilo, entendeu? Então, mas... Ó, já recebi, por exemplo, pergunta que era uma pessoa. Ela falou assim, já aconteceu isso com você? E a pergunta era: eu embaralhei todo o meu baralho e quando eu tirava as cartas, o baralho nunca saía da sequência. Que ela falou que baralhou várias vezes e nunca saiu da sequência. Hum, Eu acho que isso é impossível, né? Você embaralha várias vezes, e o baralho sempre está na sequência de 1 a 36? pois é, né? Já, assim, já aconteceu comigo de fazer perguntas, né? Perguntas avulsas, assim, de 3 cartas e Isso aí é a fazer mesma uma, carta. né? Fazer uma, tirou 3 cartas, aí fecha, embaralha. Já aconteceu de sair, às vezes, nunca saiu assim as mesmas 3, mas pelo menos 2 daquelas que no jogo anterior. Acontece, porque você tá tirando ali. Mas agora todo um baralho ficar na mesma ordem e nunca mudar é meio É difícil. meio. E daí não sei se isso realmente acontece, se isso uma pessoa está querendo falar para puxar assunto, não sei. Teve uma vez que eu estava tirando carta para minha irmã, estava embaralhando, daí caiu a carta do embaralho, durante o embaralhamento. Embaralhamento, tá certo essa Baralho... palavra? Caiu a carta do chicote, né? Daí ela falou assim, caiu o chicote. Eu falei, não, eu não considero cartas que pulam. Daí coloquei dentro do monte, embaralhei de novo, ela abriu o leque, foi tirar, ela tirou o chicote. Já aconteceu isso com você também? Já aconteceu, assim, porque eu, né, nas minhas consultas, mesmo quando é alguma presencial, eu embaralho, eu corto, faço tudo com baralho, certo? Uhum. Mas já aconteceu de embaralhar, cair uma carta, volta, embaralha de novo e cai a mesma carta. Ainda assim, Você, não você considero. não considera as cartas que pulam, né? As cartas Saci Pererê. Isso também vai da forma de cada um. Tem gente que né, entende que aquilo é uma mensagem, né, algo que o baralho está querendo mostrar. E, de novo, a gente entra naquela outra situação. Né? Então, se o baralho é inanimado, né, se ele não tem personalidade própria, né, ele vai, digamos que, obedecer ali, ele vai responder o que você pergunta. Então, isso vai da visão de cada um, mas se eu não entendo dessa forma, então eu não vou entender que uma carta que pula é uma mensagem. Né? Porque não faz sentido. Mas isso também vai da crença de cada um. Né? Isso são crenças. A gente tem várias crenças na vida sobre vários assuntos e aqui não deixa de ser uma crença, é o ritual da pessoa. Então, respeito também, mas eu não trabalho dessa forma, eu não entendo dessa forma. Né? A não ser quando é uma situação que sai totalmente do contexto e que a gente vê que a pessoa está ali viajando na maionese, daí até, né, a gente fala, ó, né, vamos se espertar, porque... Na questão do baralho cigano, tem muita gente que chega, vem para mim e fala assim, a minha cigana falou, minha cigana pediu, ou minha cigana me orientou. Gente, eu fico morrendo de inveja, porque eu adoraria Uhum. ter uma experiência dessa de alguém, bem que eu ficaria com bastante medo, falar no meu ouvido e se apresentar, olha, eu sou sua cigana, eu gostaria muito de saber como é. Eu sei que você é um bandista, não sei se você tem cigana, Sim, você incorpora? sim. Eu morro de medo de incorporar, morro de medo. E você tem alguma cigana? Você ouve, ela senta com você no jogo, como que funciona? Ou Não, não? porque, como eu sempre, né, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, eu sempre respondo. Para mim não, na verdade isso é o fato, né, mas cada um também vai entender de uma forma. Cartomancia e religião são coisas completamente diferentes, certo? Claro que você tem uma mediunidade, você escuta a tua cigana, ótimo, bom para você, certo? Mas, por exemplo, a gente sabe que até mesmo dentro de um terreiro, né, num trabalho de uma gíria de umbanda, né, quando você trabalha com guias e, né, incorpora e dá passe, faz consulta e tudo mais, você está ali juntando, né, 2 elementos. Então você tem um corpo físico e um espírito, certo? Que se conectam e formam uma terceira energia. A gente chama, né, do café com leite. Então você tem o café, tem o leite. Você juntou essas 2 energias e virou um café com leite, certo? Mas o espírito, para estar ali trabalhando, fazendo né, o trabalho dele, ele vai utilizar também dos seus conhecimentos, né? Você tem uma conexão, ele está usando daquilo que você também conhece, certo? Né? Uhum.
entendo muito sobre ervas, né? Eu estudei para aquilo, então eu estou dando ferramentas para aquela entidade que está trabalhando comigo utilizar, certo? Mas aí também é um assunto, né, mais voltado para o lado da religião. E eu acredito que isso se aplique também ao baralho para quem utiliza dessa forma, né? A troco do que a ciganinha lá vai sair lá da Ruanda, de onde ela está trabalhando, para vir aqui falar tudo no ouvido da pessoa, e ela tá ali, não estuda, não faz nada, ela simplesmente, porque eu jogo por intuição, porque a minha cigana fala comigo. Entendeu? Ah, ótimo para você. Então, né? Bacana que você tá ali, você tem essa conexão com seus guias, mas o que não consigo conceber é esse fato de que a pessoa não estuda, não se esforça, não busca o conhecimento para oferecer para esse guia também, e simplesmente quer que a entidade chegue a, eu vou abrir o baralho, mas a entidade que vai fazer o trabalho, ela que vai interpretar, repassar as informações, entendeu? Então isso realmente é uma situação que não me desce, e assim, já entrei em muita discussão por causa disso, né? Porque, claro, defende a sua verdade, né? Mas quem leva a espiritualidade a sério entende que as coisas funcionam de uma certa maneira, entendeu? E é por isso também que eu nunca atrelei cartomancia com espiritualidade. Eu falei, mesmo sendo um bandista, mesmo trabalhando com guias e tudo mais, espiritualidade é uma coisa, cartomancia é outra. Cartomancia não nasceu atrelada a nenhuma religião, certo? Nunca foi inserida dentro de uma religião, nunca foi requisito você ser médium para trabalhar com cartomancia. Como a gente falou, cartomancia é um monte de pedaço de papel, certo? Então, como eu falei, quem utiliza de mediunidade, muito bom, né? Mas que faça a sua parte também, né? Então, não consigo conceber essa ideia de que o guia vai chegar e vai falar tudo por você, entendeu? Então, nunca me aconteceu, porque eu também sempre deixei bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nunca, assim, pedi, vamos dizer, ajuda de uma cigana, de um cigano, para vir soprar coisas no meu ouvido, entendeu? Então, eu estudei para isso muitos anos, então eu tenho ferramentas para trabalhar aqui e deixar a espiritualidade quietinha lá no canto dela. Murilo, nosso tempo já está acabando, mas eu vou mostrar um negócio aqui para o pessoal, que é o baralho Tradição Lenormand, né? Vou ler aqui. O baralho Tradição Lenormand tem a premissa de ajudar na interpretação da mesa real, trazendo em suas cartas dicas de leitura a partir do método da distância, com textos do cartomante Murilo Mendes. Então, gente, esse baralho aqui já pode... Ah, tá aí? Já pode ser adquirido na loja Sorte Lenormand. Nós não fizemos a estreia, o lançamento oficial ainda dele. Vai demorar mais algumas semanas, mas você já pode adquirir na loja. E esse baralho é o quê? Para quem joga a mesa real e no método da distância, então aqui é formado por uma carta, né? Uma carta com emblema tradicional, número, naipe, nome da carta, e aqui tem um textinho que você pode te ajudar na mesa real. Por exemplo, aqui da carta do caixão. Perto, ou seja, perto do consulente, perto, a saúde do consulente pode estar em perigo. Rodeada por cartas de ouros, é um alerta nas finanças. As lâminas à esquerda e abaixo do caixão recebem influência mais negativa. Longe, afeta as cartas ao redor. Então, todas as cartas têm essas dicas aí para a interpretação do método de distância. E, Murilo, eu quero que você fale um pouquinho do método de distância para o pessoal entender melhor. Que, na verdade, esse é o método original do Lenormand, né? Do sistema Lenormand. Então, assim, como eu falei, eu trabalho com o método tradicional, né, alemão, que é o método de distância. E o que é o método de distância? Então, lá, quando surgiu o primeiro Lenormand, né, que veio com aquele folhetim assinado pelo Felipe Lenormand, né, trazendo à disposição em 4 linhas de 8 cartas e mais uma última linha com 4 cartas, certo? Que era o layout original do jogo.
e as cartas tinham seus significados, e o método de distância diz que o significado de uma carta se dá de acordo com a distância dela daquilo, né, do consulente ou de qualquer carta que você esteja investigando, certo? Por isso aqui no Tradição, né, eu coloquei ali nos textos, perto significa isso, longe significa aquilo. Porque é dessa forma que, tradicionalmente, a linguagem se expressa, certo? A linguagem Lenormand, quando a gente entende o Lenormand como uma linguagem, essa linguagem se dá a partir do momento que você coloca as 36 cartas na mesa, né, formando assim uma mesa real, e ali você vai contando essa história, né? Você tem essa linguagem que se expressa dentro da mesa real. Então, o método de distância nada mais é do que a leitura não só da mesa real, o método de distância se aplica a linhas, a blocos de cartas, né? Mas onde você usa ele realmente com toda a sua potência, vamos dizer, dentro da mesa real, e ele vai definir o significado das cartas de acordo com a posição dela dentro do jogo, perto, longe, acima, abaixo, à esquerda, à direita, acima é à direita, abaixo é à esquerda. Tudo isso influencia no significado de uma carta, né? Então isso torna o teu jogo muito mais fluido, muito mais, né? Não deixa o teu jogo engessado. Por exemplo, o peixe, aqui, que é uma carta que está aqui, o peixe é uma carta que fala de dinheiro, de prosperidade e de abundância, certo? Pelo método de distância, quando ele está longe, ele traz alguma escassez, certo? Então, a gente entende que ele não vai falar só de abundância, ele vai falar também do oposto ali, que é a escassez, e não somente financeira. As cartas ao redor também vão dar esse contexto de que tipo de escassez você vive naquele momento ou que se apresenta ali no futuro. Então, essa dinâmica torna o teu jogo muito mais dinâmico, e o método de distância, então, essa é a forma como a linguagem do Lenormand se expressa tradicionalmente, lá de quando surgiu o Jogo da Esperança, em 1798, e aí em 1846, quando surge o primeiro baralho Lenormand com um livreto, né, de explicação de como interpretar essas cartas, ele veio com esse método de distância, que é ali o guia de como ler essas cartas, e por isso o método tradicional, porque é a tradição lá do século XVIII, XIX, enfim, até hoje, a gente tem essa tradição de ler as cartas dessa forma. Por isso o nome do baralho, Tradição Lenormand, Exato. Assinado aí pelo Murilo Mendes. Murilo, deixa suas redes sociais aqui para o pessoal que quiser te acompanhar. Então, hoje eu utilizo muito mais o Instagram, então a minha principal rede social hoje é o Instagram, @MuriloHGMM. Tá? Eu vou até digitar aqui para quem quiser me seguir. Inclusive, quem quiser marcar consultas, estou com promoção esse mês inteiro pela metade do preço nas consultas. Então, aproveitem. Mas podem me seguir aí. Ali você encontra informações, podem me chamar no direct. Tem link na bio direto para o WhatsApp também, para tirar dúvidas, para informações, para consultas. Enfim, estou à disposição. Então, obrigado, Murilo, por participar aqui da nossa live. E obrigado, pessoal, a todos que participaram também aqui com comentários e que nos assistiram. Eu que agradeço. Até mais. E até a próxima, então. Não deu tempo hoje de responder perguntas, mas a gente marca uma próxima live só para responder perguntas com as cartas. Ok, abração. Até mais, gente. Tchau.